Eu vou chamar para essa conversa João Bosco Rabelo e o deputado Cajado, que está aqui com a gente para falar sobre como andam essas negociações para a reforma tributária hoje. Bom dia, deputado. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no canal. Você sabe que você é muito pop aqui nas redes, hein, deputado? O pessoal gosta de interagir com você. A gente quer Obrigado, notícias. Mara. Como é que vai ser o dia hoje na Câmara? Bom dia a você, Mara. Bom dia, João Bosco, a Afonso lá aqui em Brasília, né, na verdade. A todos que nos acompanham aí, os internautas. Primeiro, obrigado por essa fala, esse reconhecimento aí que eu sou pop. Nem eu sabia, né? Então, para mim, é uma surpresa agradável. E você citou há poucos instantes que como é que está aí a temperatura muito quente, né? No mundo como um todo, e aqui em Brasília não é diferente, não. Está tão quente quanto no planeta. E essa semana foi uma semana de esforço concentrado, tem sido intensa. Até ontem a imprensa estava dizendo de que nós não estávamos ainda produzindo nenhuma votação, mas é porque, como a semana está sendo direcionada a três matérias extremamente importantes da chamada pauta econômica, da agenda econômica da Câmara, nós estamos negociando, porque existe aí muitas indefinições ainda em relação a bancadas e parlamentares para que o projeto possa chegar à votação e ter a sua aprovação. Então, essas negociações e essas discussões estão acontecendo de manhã cedo até tarde da noite. E, inclusive, envolve aí não apenas os parlamentares, mas os relatores das matérias que estão sendo discutidas e serão votadas, como também a participação do governo. Então, não é algo que seja simples e, digamos assim, rápido. Por isso, e nesse sentido, que o presidente Arthur Lira resolveu cancelar todas as comissões e qualquer outro assunto que não fosse esses três. Quais sejam? Primeiro, o CARF, que é uma matéria que diz respeito ao interesse direto do governo, porque trata de elevar receitas para o governo. Segundo, o regime fiscal sustentável, que é o que chama de arcabouço, que eu sou o relator, que de igual forma é fundamental para as contas do governo como um todo e diz respeito diretamente à sociedade, porque o governo com suas contas equilibradas é benéfico para cada um de nós, porque isso tem a ver com queda de juros, queda de inflação, com melhorias, né, inclusive do custo Brasil, que repercute no poder aquisitivo das pessoas. Então, é fundamental, e o governo também tem muito interesse. E o terceiro seria a reforma tributária, que, por decisão dos líderes e do presidente Arthur Lira, priorizou a pauta diante das duas outras matérias. Então, nós iniciamos ontem a discussão da reforma tributária, um projeto longo, um projeto que tem, digamos assim, muitos anos sendo discutido. O relatório foi apresentado ontem à tardezinha, início da noite. São diversas páginas, muitos artigos, muitas referências a outras legislações. As bancadas e os técnicos de todos os partidos estão se debruçando para que, no dia de hoje, nós continuemos a discutir e, como solicitou o presidente Arthur Lira, a partir das 18 horas comece propriamente o processo de votação. Então, o dia hoje também será longo, como a prioridade está sendo a reforma tributária. Nós acreditamos que tanto o CARF quanto o arcabouço, o regime fiscal, ele possa entrar logo após a votação da reforma tributária. Não acredito que dê tempo para hoje, e se a discussão da reforma tributária tiver muitos destaques e, eventualmente, emendas para serem discutidas, vai perspassar de hoje também, acredito que para o dia de amanhã. Portanto, nós não temos aqui a convicção de que haja tempo, já que a convocação é até amanhã, que nós possamos ainda votar o CARF e o regime fiscal. Acredito que sim, mas é algo que vai ser dinâmico com os acontecimentos que possam estar acontecendo durante o dia de hoje. Olha, deputado, tem uma pergunta aqui do Valdemar Brandi para você, que é como será feita, da nossa audiência, como será feita a divisão do IVA entre governos federal, estadual e municipal? E o José Maria Schemer diz o seguinte: se o Bolsonaro é contra, então é boa. É isso mesmo, deputado? Se o Bolsonaro é contra, então é boa?
Olha, veja, a reforma tributária, o relator é o deputado Aguinaldo Ribeiro. Eu tenho mais afeição, digamos assim, e mais conhecimento em relação à matéria que eu estou relatando e que já dei meu parecer sobre as alterações que foram feitas no Senado Federal, que é o regime fiscal sustentável ou o arcabouço. Essa reforma foi apresentada, o texto anteontem, né, e ontem começamos a discutir. É um texto muito amplo e, assim, o que se coloca é que você está juntando os impostos federais e os impostos estaduais. Seria, portanto, junção de impostos, 3 federais e 2 estaduais, quais sejam os federais, o IPI, o COFINS e o PIS, e os estaduais e municipais, o ICMS e o ISS. Há uma discussão muito grande em cima de como será feita essa repartição. Por isso, um dos fatores que mais chamou atenção é a constituição do tal do Conselhão, que é representativo de estados e municípios, ou seja, todos os estados da federação participarão desse conselho e todos os representantes dos municípios, principalmente das capitais também. Os prefeitos das capitais estão contra a reforma porque eles mantêm ou perdem alguma coisa. Porém, o relator Aguinaldo afirma que ao longo do tempo todos ganharão, principalmente os prefeitos de capitais, porque tem uma densidade populacional e um fator de situações de comércio, indústria, etc., que os municípios pequenos e médios não dispõem. Então, essa discussão está avançando. Ontem, a Confederação Nacional dos Municípios, que representa a maioria dos municípios brasileiros, à exceção das capitais, saltou uma nota de apoio à reforma tributária, como também a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, a Confederação Nacional da Indústria e diversos segmentos associativos, né, os próprios economistas, tributaristas são a favor, os governadores, na sua grande maioria, talvez a exceção do governador Caiado de Goiás, também se declararam favorável a essa reforma, em especial o maior estado do Brasil, que é São Paulo. Então, nós estamos vendo que o apoio está sendo consolidado e no dia de hoje, até a votação, se continuar dessa forma, com os partidos, inclusive, se posicionando favoravelmente, não é? A União Brasil já declarou-se favorável, o republicanos e outros partidos, inclusive da base do governo, também estão favoráveis à reforma, nós teremos aí posições cada vez crescentes em relação à sua aprovação. Com relação à posição do presidente Bolsonaro e do PL, eu vi hoje a entrevista do líder Altineu, do Partido Liberal, dizendo que vai ter, já começou inclusive, uma reunião agora da bancada do PL com o governador Tarcísio e logo em seguida terão outra reunião com o presidente Bolsonaro. Mas o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, deixou claro que essa matéria não é matéria de cunho político, que diga respeito a partido A, partido B, ou aquele que são, digamos assim, adversários políticos, como o caso do presidente atual Lula e do ex-presidente Bolsonaro, mas é uma matéria que diz interesse ao país, aos estados, ao sistema federado e principalmente ao contribuinte e às empresas com as quais todos têm que pagar seus impostos e tem uma complexidade na elaboração da sua contabilidade diante do absurdo que é a contabilidade das empresas, inclusive também do poder público, diante do atual sistema tributário brasileiro. Portanto, essa discussão é importante que avance. Eu estou no 8º mandato, Mara, e, poxa, veja, desde quando eu entrei aqui se discute a reforma tributária. E o que nós temos visto é eventualmente fatiar um ou outro ponto que aumenta a carga tributária para que ela possa ser votada. E dessa vez não. Está se discutindo o conjunto dos tributos federais, estaduais e municipais para que haja não apenas uma redução da quantidade, mas uma otimização e eficientização, tanto da parte de quem paga, quanto da parte de quem arrecada. Então, eu vejo que a reforma chegou num ponto de maturação que ou vai ou racha, como a gente diz na Bahia. Não dá para ficar mais discutindo. Então, eu acredito que, se não votar hoje, dificilmente nós teremos esse assunto pautado para discussões futuras. Nossa, então agora vai, né? Porque é um ponto importante para o governo essa votação da reforma. O Bosco está aqui com a gente, o Afonso também. Eles têm perguntas para você, deputado. Pois não.
Bom dia, deputado. Bom dia, Mara. Bom dia, Afonso. Bom dia a todos que nos assistem aí. Pois é, Mara, ontem foi um dia, como disse o deputado Cajado, um dia meio alucinante em Brasília, sabe? Gente para todo lado, era prefeito, era governador, era assessorias e, e reuniões por todos os cantos, né? Aí fez aquele cenário comum nesses dias, que é o plenário fica ali com meia dúzia de gatos pingados segurando a sessão, segurando ali até que se saia, que aconteça uma negociação, né? E a noite começou andando. Eu e o deputado Cajado nos cruzamos algumas vezes durante o dia ali, sem saber Foi. ainda se seria votado a reforma, ou se o CAF tinha chance de vir. E até para essa entrevista aqui de hoje, esse, essa participação dele, a gente estava muito condicionado ao que ia acontecer, né? No que diz respeito ao arcabouço, que é, como o deputado disse aí, todas essas três matérias estão encadeadas, de uma certa forma, né? Então, o arcabouço possivelmente ficará para outra semana ou para mais para frente, assim como o CAF, mas a minha pergunta para o deputado é o seguinte: ele também ainda não acabou o calvário dele, porque tem uma pressão enorme sobre ele aí, porque o Senado modificou o texto original, incluindo aí como exceções o Fundeb e o Fundo Constitucional de Brasília. E ontem a gente pôde perceber lá na Câmara a pressão que está sendo feita sobre eles, especificamente pelo governo do Distrito Federal. E eu li alguma coisa, ele pode confirmar aqui, de que sobre essas mudanças feitas pelo Senado, nenhum representante do governo federal o tinha procurado até um certo momento, não sei se já procurou, para tratar desse assunto. Então a minha pergunta é: fica como o Senado mudou ou volta ao texto original, deputado? Como é que está essa situação aí do arcabouço? De fato, Bosco, você mesmo colocou, essa matéria ainda não foi, digamos assim, completamente definida. Eu tenho dito, não é, que o meu relatório, o meu substitutivo, aprovado amplamente pela Câmara dos Deputados, através dos seus representantes, ele tem justificativa técnica. Por quê? Porque toda despesa que tem impacto no resultado primário tem que estar na base das despesas, não tem por que estar fora. Existe uma narrativa errada, mas que eu confesso que eu não tenho conseguido, com as minhas colocações, vencer no seio da sociedade, de que, diferentemente do teto de gastos, está fora da base ou do teto, no teto de gastos, no antigo regime fiscal, era bom, porque você tinha um limitador da inflação para você corrigir essas despesas. Diferentemente do atual regime que nós estamos discutindo e votando, chamado de arcabouço. Por quê? Porque nesse regime que nós estamos discutindo, você vai ter dentro da base correção acima da inflação. Ora, eu pergunto, se você tem 2 trilhões de reais de despesa que estão na base, e você tem 100 bilhões fora da base, a correção que incidir acima da inflação beneficiará quem está dentro e colabora para que essa correção aconteça, ou quem está fora? Obviamente que vai beneficiar quem está dentro da base. Então, a narrativa de que deixar o Fundeb ou o Fundo Constitucional do Distrito Federal, e também agora o Senado incluiu, o Bosco, a ciência e tecnologia é benéfica, é uma narrativa errada. É uma narrativa que não se justifica tecnicamente e que vai prejudicar aqueles que estiverem fora da base. Eu tenho dito isso, mas tenho percebido que a ideia imposta pelo teto de gasto permanece até agora no atual regime e as pessoas não se deram conta. O próprio governo errou, na minha opinião, ao ter copiado e colado as excepcionalidades que tinham no regime fiscal anterior do teto de gasto. Eu estudei cada uma dessas excepcionalidades e vi que só teria sentido no atual regime, que por sinal é a terceira geração de regimes fiscais que estão sendo implantados no mundo todo, não é? Ter fora da base de gastos determinadas despesas não é positivo. E só fica de fora
quem tem neutralidade orçamentária. Ou seja, uma doação, por exemplo, que uma universidade ou qualquer escola pública receba do ente privado ou de qualquer fundo que o seja, se entra um recurso de doação e esse recurso é gasto, existe uma neutralidade orçamentária que aí sim não tem sentido estar na base, porque o recurso entra e sai por doação. Como também nós excepcionalizamos os desastres, nós excepcionalizamos as despesas constitucionais, que é repasse para Estado, município, ou seja, tem lógica tudo aquilo que nós excluímos. O Senado, na minha opinião, atuou por pressões legítimas, eu não discordo que sejam ilegítimas, pelo contrário, mas foi decisão política. Portanto, quando o presidente Arthur Lira convocar o Colégio de Líderes e a mim como relator para discutir qual decisão nós tomaremos como a decisão final que a Câmara dará, já que começou esse processo de discussão e votação na Câmara. A alteração feita foi para o Senado, e o Senado, por ter alterado, volta para a Câmara, e nós temos aí a posição terminativa. Então, quando o presidente Arthur reuniu o Colégio de Líderes, eu vou me posicionar para que volte ao meu relatório e deixemos de lado todas as alterações, na sua grande maioria, feitas pelo Senado Federal. Obviamente que tem algumas questões que foram alteradas de ponto de vista redacional, que não teria problema em manter, mas aqueles que foram injustificados tecnicamente, não é, modificados, eu peço e falarei ao Colégio de Líderes que possamos manter o meu relatório. Essa vai ser a minha posição. Porém, e aí é importante que eu diga, a Bosco, Mara e a todos que nos ouvem e nos veem, que eu não farei cavalo de batalha. Por quê? Porque se o Colégio de Líderes achar que devam tomar uma posição política sobre essas mudanças que o Senado politicamente também tomou, eu vou concordar. Por quê? Porque o governo também não se manifestou no momento em que o Senado fez as alterações, a não ser para poder aprovar a emenda do senador Randolph, que previa que as despesas a serem colocadas através dos créditos que serão abertos diante da diferença da inflação pelo IPCA fosse condicionado. O que quer dizer isso? Quando o governo for abrir os créditos, já estará previsto qual a despesa que esses créditos irão atender. Isso é que se chama de despesa condicionada. Então, o governo no Senado só lutou por esse ponto. Os demais, ele deixou que o Senado pudesse alterar, mesmo, na minha opinião, injustificadamente do ponto de vista técnico. Ora, se o governo quis, será o maior prejudicado. Não se esforçou, a Câmara pode, a exemplo do Senado, repito, definir politicamente essas alterações. E por que o governo será prejudicado? Porque vai tirar da base algo em torno de 100 e poucos bilhões de reais, que não vai colaborar para o crescimento das despesas acima da inflação. Porque, estando fora, o governo vai ter que pagar e essa despesa que está excepcionalizada não será, dentro do bojo das demais, corrigidas acima da inflação, prejudicando, portanto, o governo em algo em torno de 5 a 8 bilhões de reais que o governo deixará de ter. Portanto, nós vamos apresentar esses dados ao Colégio de Líderes e ao presidente Arthur Lira e tomaremos a decisão. Deputado, tem várias perguntas aqui para você. Afonso, antes de você entrar, eu queria passar para o deputado as perguntas. O deputado é pop aqui nas redes, já falei, tem todo mundo aqui mandando pergunta para você, deputado. Olha, a Nádia Sanches diz o seguinte: qual será a grande mudança proposta pela reforma tributária? E a Helena Mata diz: essa reforma vai piorar a situação dos pobres? A proposta vai aumentar os impostos para todos. O Alessandro Almeida diz: bom dia a todos e todas. Deputado, como garantir que a reforma tributária vai beneficiar a população de forma equilibrada e não apenas favorecer quem detém o poder econômico e político? E a Marília Candelária Bernardes diz o seguinte: bom dia, pessoal. Gostaria de ouvir do deputado o que ele pensa sobre os extremistas que tentam de todas as formas impedir a reforma sem pensar no que é bom para o povo, e sim por ser iniciativa do governo. Essa pergunta da Marília, deputado, ela abre até espaço para a gente falar um pouco sobre essa posição
de liderança do ex-presidente Bolsonaro, que orientou para votar contra. Contra simplesmente porque é uma proposta do governo, enfim, e acabou não tendo ali, não reverberou no seu próprio partido, no PL. E a preocupação de todos eles, como você pode ver, é em relação ao quanto essa reforma tributária vai prejudicar ou não as pessoas que já pagam muitos impostos. Quer dizer, o arcabouço tributário brasileiro é muito regressivo. E as pessoas estão preocupadas ali com, enfim, se essa reforma vai deixá-lo mais regressivo ou se vai melhorar essa regressividade que existe no arcabouço hoje. Ô, Mara, veja, a reforma, ela está dando. Opa, deputado caiu. Bem, deputado caiu, vamos esperar ele voltar à conexão. Enquanto isso, eu vou deixar com o Afonso, porque eu interrompi sua pergunta, né, Afonso? Me desculpa, mas é que a audiência tem aqui um monte de pergunta para eles. Esse assunto realmente é muito importante. A questão tributária brasileira é extremamente relevante, porque essa reforma não deve acabar com esse arcabouço, com esse tipo regressivo que é o arcabouço tributário brasileiro, mas tende a simplificar, né, Afonso? Sim, Mara, bom dia para você, para o Bosco, para o deputado que daqui a pouco volta aqui com a gente. Antes de mais nada, elogiar o teu cenário, que está muito bonito, os livros ao lado, a caneca do My News, tá? Você está caprichando nos cenários, né, Mara? Está cada vez melhor, muito, muito bonito mesmo, gostei demais. Esse cenário é da casa da minha mãe aqui no Rio. O César montou esse cenário para mim aqui na casa da minha mãe, porque eu estou no Rio essa semana. Muito bem, aí a Mara contando um pouquinho dos bastidores, então, desse cenário que está muito legal, com destaque para os livros ali ao lado. Mara, ontem eu fiquei aqui no Congresso até 11 horas da noite, estava muito bom para os jornalistas, estava um movimento bem intenso de parlamentares, ex-parlamentares, o Bosco também estava aqui, o deputado Cláudio Cajado também, ou seja, um dia importante, histórico também por causa do início da discussão da reforma tributária, e uma discussão que já vem há quase 30 anos, cerca de 30 anos, né, Mara? E agora parece que vai ter realmente a sua conclusão, pelo menos aqui na Câmara dos Deputados. O que é importante dizer, o texto ainda tem que tramitar lá no Senado, e se tiver modificações, volta para a Câmara, ou seja, a gente vai acompanhar passo a passo dessa reforma tributária. O que, e inclusive sobre a audiência, perguntas ótimas da nossa audiência, né, Mara? Eles são sempre prioridades, o deputado Cláudio Cajado, quando estiver na linha, a Paty já pode mostrar na tela que a gente joga para ele responder isso. E depois eu queria fazer uma indagação. Ah lá, o deputado já está com a gente, estava aqui com a gente até ontem à noite e está de volta. Então vou abrir a fala para ele responder a essas questões e depois quero fazer também uma pergunta para ele. Tá bom. Com você, deputado. Tá, desculpe, foi uma ligação que eu recebi e agora eu botei aqui no modo não perturba. Opa, deputado, conta pra gente essa ligação, deputado. O que é? Já é a negociação começando? Não, eu não atendi, mas foi o prefeito de Salvador, o prefeito Bruno Reis, não é? E logo em seguida, terminar essa nossa entrevista, eu vou retornar ao prefeito, não consegui nem falar, porque resolvi retornar logo para não deixar aí os nossos internautas e você, Mara, e os demais aguardando. Mas veja, respondendo ao que os internautas e você, Mara, transmitiu para mim, eu diria o seguinte: essa reforma, ela tem sim grande mérito de poder reduzir a quantidade de impostos e facilitar a vida dos atuais contribuintes, daqueles que pagam seus impostos e estão na base de contribuição para os entes federados. Se houver elevação da carga tributária, deverá ocorrer com aqueles que não estão na atual base de contribuição, ou seja, aqueles que não estão pagando impostos do atual sistema tributário. Eu, particularmente, sou contra a elevação da carga tributária para quem já paga seus tributos. Então, o deputado Aguinaldo Ribeiro, ele assegura, com toda a convicção, de que haverá
não haverá aumento da carga tributária. E, para isso, ele criou uma espécie de transição em que vai ser gerada uma alíquota pequena para ver a contribuição de cada setor a esse IVA e ao IBS, ao CBS e ao IBS, para que, ao longo de algum tempo, você vá monitorando e acompanhando para que o sistema atual seja transmudado para o novo sistema. Então, essa forma de transição me parece inteligente e como a alíquota será ínfima, você vai poder acompanhar a contribuição dos setores e a quantidade de agregamento de cada setor aos tributos que estão sendo agora unificados. E com isso você vai poder balancear qual o setor que vai poder ter alíquotas diferenciadas para manter o atual tributo de cada uma dessas áreas. Ora, isso vai beneficiar o consumidor? Nós temos que ver as alíquotas que serão feitas. E a regra constitucional que nós estamos votando transfere para o Senado Federal a definição dessas alíquotas. Então, de fato, ainda há, sim, uma expectativa de termos um segundo momento e talvez até um terceiro momento. Segundo momento, na decisão e discussão que o Senado da República irá fazer. E um terceiro momento, nas leis infraconstitucionais, ou seja, nas leis complementares, que serão absolutamente necessárias para dar sequência à reforma tributária que nós estamos votando aqui na Câmara com esse gatilho, esse regramento que nós estamos dando na Constituição. Portanto, essa reforma tributária não se exaure a partir da votação da Câmara. Terá ainda o Senado para discutir e eventualmente alterar o que nós estamos aqui fazendo e, um terceiro momento, com as leis infraconstitucionais que serão fundamentais para que você discipline, você continue a definição do que nós estamos dando de gatilho em regras constitucionais. E nós temos a expectativa, obviamente, de que a sequência dessa reforma possa, ao longo dos anos, ir sendo balanceada, para que todos nós acompanhemos e façamos, de fato, o que se deseja. Diminuição da carga tributária, eficientização da cobrança, da contabilidade e do pagamento dos contribuintes dos seus tributos e, com certeza, algumas áreas, como, por exemplo, a cesta básica, está sendo zerada de imposto. Então, aí já tem um benefício claro para a população mais carente. E, em relação à última pergunta, de que o presidente Bolsonaro, por ser uma iniciativa do governo do presidente Lula ser contra, primeiro, a iniciativa não foi do presidente Lula. A iniciativa foi do deputado Baleia Rossi e está sendo da Câmara dos Deputados, em especial do presidente Arthur Lira, por estar priorizando a agenda econômica desde o início do ano para podermos melhorar toda essa crise que nós estamos vivendo e o mundo também está vivendo do ponto de vista dos juros altos, de inflação, etc. Então, a agenda econômica é uma forma de você melhorar toda essa estrutura macroeconômica do país, beneficiando, portanto, a população. Segundo, eu não vejo o presidente Bolsonaro se posicionar do ponto de vista de ser contra politicamente. O argumento que o ex-presidente Bolsonaro colocou e que o próprio líder do PL, o deputado Altineu, colocou, é que eles estão com receio que haja uma elevação da carga tributária. Justamente porque ainda não existe claramente todos esses regramentos infraconstitucionais que darão sequência à reforma tributária. Então, como existe muita coisa ainda para ser definida em outra legislação, que seria leis complementares, muita gente ainda tem dúvida do impacto que isso terá. Porém, como o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é inclusive do meu Partido Progressista, assegura que não haverá, e segundo, que quem definirá essas alíquotas é o Senado Federal, nós teremos tempo de continuar debatendo, continuar discutindo e ir aprofundando essa discussão para que sempre haja essa premissa de que nós queremos a diminuição de impostos, a eficientização da cobrança e do pagamento e a não elevação da carga tributária. E eu acredito que essas preliminares sejam sim atendidas tanto na Câmara quanto no Senado. Afonso, é com você.
Relator, bom dia. Eu queria perguntar para o senhor, a gente jornalista é meio aficionado por datas, e aí eu queria perguntar para o senhor se já tem uma tendência sobre a votação do arcabouço, se pode sim ficar para o segundo semestre, logo no início, se existe essa possibilidade, e eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, que essa questão, então é interessante a nossa conversa, que mostra que está tudo muito imbricado, né? Reforma tributária, arcabouço, CARF, enfim, essa agenda econômica muito forte essa semana aqui no Congresso Nacional. Mas a gente falava muito de que o arcabouço abriria caminho para a discussão da reforma tributária. E houve uma inversão na pauta, a reforma está sendo discutida agora com muita intensidade e o arcabouço ficou para depois. Por que essa decisão política de fazer essa inversão, deputado? Bom, se você, jornalista, só fossem aficionados por data, seria o melhor dos mundos, mas você sabe que são aficionados por outras coisas. Aliás, eu aprendi, viu, Bosco e Mara, com vocês, jornalistas, de que vocês são que nem gato querendo beber o leite quente. Vão pelas bordas, vão conversando e tal, e chega ao ponto que vocês, de fato, desejam saber, né? Então, assim, primeiro, a reforma tributária, como o próprio Bosco citou, e está aqui em Brasília com você, Afonso, você viu a movimentação intensa de governadores e prefeitos, empresários, e assim, de pessoas que acorreram à Câmara dos Deputados para conversar com os parlamentares, com os relatores, com os líderes. Eu mesmo ontem não parei um minuto, nem segunda-feira, né? Não só atendendo, como também dando entrevistas, né? E assim, nós estamos sentindo que as pessoas de fato estão preocupadas. E as conversas entre os partidos, entre os líderes e as pessoas que estão em contato permanente com todos nós parlamentares é muito intensa. E foi uma semana que a reforma tributária acabou pautando mais do que o CARF e do que o próprio regime fiscal sustentável, o arcabouço. Então, o presidente Arthur Lira deve ter levado em consideração todas as presenças de governadores, de prefeitos de capitais. Agora mesmo você viu, o prefeito Bruno Reis acabou de me ligar, então ele está aqui em Brasília, preocupadíssimo com essas questões que podem afetar a prefeitura de Salvador e outras capitais do país. Nós precisamos conversar com o relator para ir ajustando essas questões que ainda preocupam determinados segmentos dos setores produtivos do país, e nós temos que levar em consideração que a reforma tributária, os acontecimentos levaram a que ela fosse de fato priorizada. Eu acredito que se votarmos hoje a reforma tributária e de forma complementar, terá espaço amanhã para votarmos o CARF e o regime fiscal, o arcabouço. Mas se a reforma passar o dia de hoje e for até amanhã, claro, obviamente que teremos que dar um tempo. Mas eu não vejo nenhum prejuízo, não é? Eu, pessoalmente, não conversei com ninguém, nem com o Arthur, nem com os líderes, né, nem com o meu partido, mas eu não estou vendo prejuízos se, eventualmente, tanto o CARF como o regime fiscal não for votado essa semana. Por quê? Porque o governo tinha até o mês de agosto para poder enviar o projeto do regime fiscal para a Câmara e antecipou muito esse prazo. Por que até agosto? Porque foi o que nós definimos na PEC da transição no ano passado, em dezembro do ano passado. Então, como o governo antecipou, nós tivemos tempo de conversar, de dialogar, de discutir e de avançar, né, nessas questões, tanto em relação ao regime fiscal, quanto em relação ao arcabouço e em relação ao CARF. Portanto, nós acreditamos, eu pelo menos estou confiante, de que haveremos de dar uma solução aí na reforma tributária, com tempo ainda hábil para votarmos o CARF e o regime fiscal. Eu estou aqui na expectativa, estamos todos de plantão, né, cuidando apenas dessas três pautas, e assim que houver a votação do CARF, entrará o regime fiscal. E por que o CARF tem que estar na frente? Porque ele está com um gatilho constitucional de urgência e bloqueia as demais pautas, à exceção da reforma tributária, que é uma emenda constitucional. Portanto, não tem regimentalmente o impasse de não ter o CARF como impeditivo. Todas as demais matérias, aí inclui o regime fiscal sustentável ou o arcabouço, tem impasse para ser votado antes do CARF. O CARF tem que ser votado obrigatoriamente antes para o arcabouço e as demais matérias poderem serem votadas na Câmara. Portanto, nós temos que aguardar. Não há outro meio possível de avançarmos na priorização do regime fiscal sem que o CARF seja votado.
Deputado, esse tripé, né, CARF, arcabouço e reforma tributária, é um tripé muito importante para desatar o nó econômico brasileiro e, principalmente, a redução das taxas de juros. A gente tem reunião do Copom em agosto, o mercado espera que comece o corte das taxas já em agosto. Agora, ter esse tripé resolvido, votado e aprovado, facilita a pavimentação para esse corte nos juros, inclusive a magnitude do corte que virá. Por isso, acredito que se o Congresso conseguir, se a Câmara conseguir liquidar essa fatura antes de agosto, para o governo vai ser uma grande vitória. O deputado, a produção está dizendo que eu tenho que libertar você, porque você tem que aí negociar para tentar ver se a gente consegue, se o país consegue, o governo consegue aprovar essas medidas até o final deste mês, enfim, até essa semana, né? Porque daqui a pouco entra. Agora, antes de você sair, tem muitas perguntas, você vai ter que prometer aqui para a audiência que vai voltar no canal, trazendo mais, enfim, informações. Agora, antes de te liberar, eu queria saber o seguinte: como é feitas essas negociações? Agora você vai desviar, você já falou a importância que os prefeitos estão preocupados com a reforma tributária. Agora você vai sair aqui do jornal e você vai fazer o quê? Me dá 3 pontos que vão estar na agenda, nessa agenda de negociação. Como é o trabalho de um parlamentar nessas negociações políticas? Tá bom, eu posso contar uma parte dos bastidores, mas não posso contar tudo. É o que eu disse, vocês jornalistas vão de jeitinho, né? Mas assim, Mara, eu acabei, né, de vocês foram informados, o prefeito Bruno Reis quer manter um contato comigo. Então eu vou ao encontro do prefeito Bruno Reis, vou conversar com ele, vou saber o que é que ele, como prefeito de uma grande e importante capital, como Salvador, capital do estado da Bahia, vê como um problema para a aprovação da reforma, e em seguida irei conversar com o relator Aguinaldo Ribeiro. Eu tenho aqui também hoje ainda, para conversar com o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, uma demanda do setor da indústria de laticínios. Ontem eu tive aqui com o prefeito da cidade de Ibirapuã, prefeito Calixto, justamente com um grande empresário, proprietário de uma indústria chamada Da Vaca, que produz não apenas queijos, mas todos os derivados do leite, e ele está preocupado, porque desde o produtor do leite a ele que industrializa, né, todos os produtos oriundos do leite, querem saber qual é a repercussão da reforma no segmento dele. Então, essa indústria leiteira, ela tem a ver muito com a agricultura familiar, pequenos produtores rurais, e tem uma cadeia enorme que atinge até o varejo, com produtos sendo disponibilizados em padarias, em comércio, em supermercados, e gera muito emprego. Então, ele teve aqui ontem com o prefeito, e me passou uma demanda do Sindileite da Bahia, de Minas Gerais e outros estados, para que nós possamos levar até o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Então, por exemplo, eu já tenho 2 demandas que me chegaram e que eu vou encaminhar para ver de que forma a gente pode ajustar o texto. Inclusive, essa demanda do Sindileite foi avalizada pela Confederação Nacional da Agricultura, cujo presidente, João Martins, é inclusive vizinho meu de uma propriedade rural lá na Bahia, e que está também preocupado se haverá elevação de carga tributária ou não para o agronegócio, para o setor da agricultura e da pecuária. Então, essas questões fazem com que nós tenhamos que fazer as conversas. E conversado em seguida com o prefeito, conversando com o líder, o presidente, o relator Aguinaldo, eu vou ter uma conversa com o líder do meu partido, o deputado Fufuca, para saber qual o encaminhamento que o partido terá na discussão da matéria reforma tributária. Se nós somos integralmente a favor, se tem algum ponto que deve ser destacado, etc. Portanto, as conversas se sucedem dessa forma. Nós saímos de encontro, vamos para outro, e aí encontramos parlamentares que também desejam fazer determinadas colocações, e nós vamos discutindo e ajustando os pensamentos para que, como nós temos um parlamento plural e no regime democrático ganha quem tiver uma maioria, o pensamento que for majoritário prevaleça na decisão do voto no plenário da Câmara. Então, essas discussões são importantes,
mas elas levam também muito tempo. Né? Então, eu mesmo, como relator do regime fiscal, eu tive momentos que eu fiquei sem almoçar. Até eu disse anteriormente, na primeira votação da Câmara, eu cheguei a perder 2 quilos. E olha que eu sou magrinho, porque eu não tinha nem tempo, às vezes, de me alimentar, porque era uma reunião atrás da outra. E todo mundo querendo apresentar a sua demanda. E a gente que é parlamentar tem que ouvir a sociedade, tem que ouvir os segmentos organizados, tem que conversar com os parlamentares para podermos chegar a um texto que seja o máximo possível consensual. Então, a partir de agora, eu vou seguir para ir para a Câmara dos Deputados e dar sequência a esse dia de conversas, tratativas, diálogos e definições para que nós cheguemos, nesse caso, na pauta da reforma tributária, ao texto melhor possível, porque não existe lei perfeita, existe a lei possível de ser votada.